Vamos lá, vamos começar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma conversa, mais um episódio do TVM, o Tempo de Vender Mais e Melhor. Topa? Vamos conversar? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao TVM. Aqui nesse espaço eu trago informações, orientações, exemplos, dicas para você que é empreendedor, que você que tem um negócio, conquistar o crescimento em vendas. Você quer vender mais? Está precisando vender mais e melhor? Então fica aqui que a conversa vai ser boa. Acompanhe os meus vídeos, assim como esse, outros, que você vai ter sempre dicas, inspirações, orientações que vão te ajudar a melhorar o seu resultado. É isso. São sempre soluções práticas que não exigem investimento adicional. É isso que eu trago para vocês e que vão melhorar o seu resultado. E por que eu falo vender mais e melhor? Porque você vai vender mais e vai deixar o seu cliente mais feliz, e por isso ele volta, e por isso ele traz outros clientes. Então, é claro que a gente quer vender, mas melhor ainda é vender mais e melhor, aquela venda que fideliza o seu cliente, aquela venda que deixa todo mundo feliz, deixa o seu cliente feliz, deixa você feliz. Aquela venda onde você pode praticar o preço justo para você e para o seu cliente, porque ele entende o valor do que você está vendendo. Enfim, aquele conjunto de características de uma venda que deixa todo mundo feliz e faz o seu cliente voltar. É isso que vai trazer o crescimento em vendas para o seu negócio, mas o crescimento que vai se manter. Diferente de um pico de venda que não fica, que não se mantém e que às vezes nem é financeiramente o melhor, nem é financeiramente saudável para você. Então, vender mais e melhor significa isso, uma venda que você pode praticar o seu preço, você melhora a sua entrega para o seu cliente fica feliz, ele volta mais vezes, ele traz outros clientes. É isso, esta é a boa venda. Bom, eu sou Yara Rocha, fundadora da Ânima Inteligência e Varejo, e eu ajudo empreendedoras e empreendedores a conquistar o crescimento em vendas, sempre com soluções práticas que você pode aplicar hoje mesmo, que não exigem investimento adicional e que vão, na verdade, partem de informações e de valores que você já tem, que estão ao seu alcance. Este é o caminho que eu trago para você conquistar o crescimento em vendas que você está querendo. Beleza? Bom, no nosso projeto Tempo de Vender Mais e Melhor, cada dia eu exploro um tema. E o tema de hoje é planejar para vender. Este é o tema. Vamos lá, nós vamos falar de planejamento. Nós vamos falar de que fazer com um conjunto de informações valiosas que você já tem dentro do seu negócio e que são valiosas, então elas vão se converter em ações importantes para você crescer em vendas, para você melhorar suas vendas. O planejamento, ele traça um caminho que te ajuda a estabelecer que número você quer chegar e que caminho você vai trilhar. Sabe quando você coloca a sua energia na direção certa, porque você sabe que aquele é o caminho e que, beleza, trabalhar muito e colocar energia, ou aquele investimento que já está nos seus planos, só que no caminho certo. É um caminho que é construído com base em informações valiosas que você já tem no seu negócio e que você vai trabalhá-las de forma a atingir esse resultado que você quer. Bom, quando a gente fala em planejamento, na correria do dia a dia, eu sei, eu sou empreendedora também, às vezes a palavra planejamento é quase um palavrão, né? Do tipo, não dá tempo, parece algo muito distante, não dá tempo de planejar, eu preciso fazer isso agora, eu preciso... E é verdade, eu sei, sabemos, lembra, eu também sou empreendedora. Mas como eu gosto de simplificar as coisas para vocês, como eu gosto de quebrar um problemão em soluções pequenas, e especialmente soluções práticas, eu vou começar trazendo uma outra abordagem para você, que é o seguinte: se você acha que o planejamento é algo distante, algo complicado, algo que não vai dar para fazer agora,
eu vou te dizer, ou que vai pior, eu tenho uma visão também que o planejamento vai tomar o seu tempo. Também, você pode pensar assim, bem, o que eu posso te dizer? Que você já planeja em diversos aspectos da sua vida, certeza que você já faz isso, desde o momento em que, por exemplo, você vai cozinhar, até o momento, aquele momento delicioso em que você está pensando nas férias. São 2 exemplos. Então, quando você vai cozinhar, você não tem que antes pensar, primeiro, no que você vai fazer. Segundo, se você tem os ingredientes e na quantidade que você precisa para fazer. Depois você começa a preparar e você vai monitorando aquilo, você vai olhando se a receita, se a carne que está no forno, ou o bolo que está no forno, não importa. Você vai olhando para ver se está seguindo aquele caminho que você, com experiência ou sem, não importa, você pode já ter experiência de fazer aquele prato ou estar acompanhando uma receita, mas tem aqueles indícios de que a sua receita está andando certo, sim ou não, está no tempo e o aspecto. E termina o prato, o preparo, você vai experimentar. E aí a sua avaliação do que você fez. Você, para cozinhar, salvo raras exceções, mas até para o ovo frito, você tem que se planejar, que seja um pouquinho. Então, que seja por essas etapas de saber o que você quer fazer, que recursos você tem para preparar e ficar de olho se aquele seu plano está dando certo. Olha que coisa, que situação mais rotineira, totalmente dentro do seu cotidiano. É assim, é um planejamento pequeno, mas lembra, eu gosto de pegar pequenos exemplos para mostrar como você pode e vai e já faz isso na sua vida. A mesma coisa para uma viagem, melhor ainda quando é uma viagem de férias, que maravilha, né? Então, quando você está planejando, você tem o desejo de ir para tal lugar, você escolhe o lugar. Então, você escolhe entre algumas opções, e aí você vai olhar, ou ainda antes de escolher, você considera algumas opções, e aí você vai começar a planejar, pesquisar, você vai começar a pesquisar os recursos que você precisa para ir para aquele lugar, para atingir aquele objetivo. Estou dando exemplo de viagens, mas cabe para suas vendas. Então, você, exemplificando o planejamento na sua vida cotidiana, se você vai viajar de férias, e você considera alguns lugares, para cada um desses lugares você pesquisa quanto tempo leva, quanto custa a passagem, ou se você pode ir de carro, quanto você vai gastar com combustível, e quanto tempo vai levar, se for de carro, ou de avião, ou de ônibus, qual é a melhor época para ir, enfim, para um momento delicioso que é planejar a viagem de férias, especialmente, mas qualquer viagem, você estabelece um objetivo e você busca as informações necessárias para tomar as decisões de como chegar nessa cidade que você quer ir de férias. Então, nesta reunião, você sabe que, poxa, se eu for de carro, eu vou levar 2 dias, sendo que eu tenho 10 dias, não vale a pena. Então, não é um caminho, você não vai colocar a sua energia nesta decisão. Olha só como as coisas se encaixam. Isto é o planejamento. E é isso que eu quero que você faça pela sua empresa, que eu faço pela minha também. Mesmo que seja começando por aspectos mais do cotidiano, e até o final desse vídeo vou deixar aqui aquelas famosas tarefas que eu deixo para você exercitar hoje mesmo, mas é isso, é esse exercício do que, para onde eu quero ir, que recursos eu tenho, ou o que eu preciso, e o que dá ou não dá para fazer, e depois avaliar. Isso tudo faz o composto do planejamento, que nós vamos passar por ele aqui agora. Bom, eu estava dando aqui exemplos do planejamento na sua vida, exemplos do seu cotidiano. De que forma você já faz pequenos planejamentos no seu dia a dia, mesmo para as atividades mais corriqueiras. Bom, aqui a gente vai falar do planejamento como um atalho para você conquistar a venda, o número, o crescimento que você deseja.
Então, primeiro eu estava contando o planejamento de maneira geral, e vamos trazer este atalho, vamos trazer o planejamento como uma grande oportunidade que você tem para melhorar as suas vendas, para crescer. E mais importante, crescer as suas vendas, mas ficar neste lugar. De novo, não é um pico de vendas que eventualmente você consegue com uma promoção com grandes descontos, ou se você tem uma empresa de alimentos e você usa as plataformas de entrega e faz uma promoção junto com a plataforma, você sabe que naquele dia vai ter um pico, mas o que eu estou propondo para vocês é aquele crescimento em vendas que você sustenta, que você consegue sustentar. E aí você tem um mês planejado, o semestre previsível e a segurança de trabalhar e ver o resultado acontecer dia a dia, semana a semana, mês a mês. É isso. É o contrário daquela situação que você trabalha pra caramba o mês inteiro e não sabe exatamente como vai fechar o mês. Que agonia que dá isso, né? Dá uma ansiedade danada. Então, vamos tentar inverter esse funcionamento e fazer o contrário disso. Fazer planejado, fazer alcançado e aquela tranquilidade, aquela segurança de chegar no final do mês e chegar no resultado que você planejou e trabalhou por ele. Bom, o planejamento para o seu negócio, ele é uma análise do ambiente, dei exemplo da vida pessoa física, né, e o mesmo vale para a empresa. Quando você reúne as informações internas, quando você olha para o mercado, lembra, eu sempre falo, conhecer o seu negócio, o seu mercado e o seu cliente. Esses 3 passos, eles estão sempre, em cada etapa ou em cada conteúdo que eu trago aqui, para que você aplique para conquistar o crescimento em vendas. Então, o planejamento, ele começa com essa análise dessas informações, desses recursos que você tem ou que você precisa, do que está acontecendo no mercado, concorrência, e o seu cliente está vindo ou não está vindo, qual é o perfil de compra dele, enfim, tem muitos aspectos, mas eu vou hoje simplificar para você exercitar a forma planejada de pensar para aplicar no seu cotidiano. Então, tem muitos componentes, ou se a gente quiser voltar, por exemplo, da cozinha, tem muitos ingredientes para esse planejamento que vai levar para o seu crescimento em vendas. A segunda parte do planejamento é a implementação. Então, você reúne essas informações, você estuda, você olha para o mercado, você olha para os seus concorrentes e para o que está acontecendo, para a crise. Às vezes a gente é pego de surpresa por uma crise que ninguém imaginava, e você desenha. E aí você desenha, você sabe o que fazer. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e vai ficar claro para você. E aí você executa. A execução das ações fazem parte do planejamento. Mas veja, ela vem depois de você ter reunido informações, de você saber o que está acontecendo dentro, fora, enfim. A execução, ela é quase uma consequência natural daquilo que você já viu. Posso voltar para o exemplo da viagem? Se você escolheu ir para uma cidade no Nordeste, bom, não sei onde é que você está, mas se você escolheu ir para uma cidade e que a sua ida de carro leva 2 dias e você só tem 10 dias de férias, talvez esse não seja o caminho, porque você vai levar 2 para ir, 2 para voltar, dos seus 10 dias, 4 já foram com o deslocamento, talvez não seja o caminho. Então, você vai pesquisar preço, ou de ônibus, ou de avião, e você vai afastar essa possibilidade. Então, a execução do seu plano, como você já levantou informações, ela naturalmente te leva a outras opções, porque você já viu que aquela não é uma opção. Olha só que interessante. Uma vez eu ouvi uma frase, eu achei ótima, que é uma visão muito interessante do planejamento. O que é uma visão do planejamento? É a seguinte: quando você escolhe um caminho, ao mesmo tempo que você escolhe um caminho, você está descartando outros, mas não é um descartar achando, é um descartar outros caminhos com base nas informações que você já reuniu. E aí você vai fazendo o quê?
focando e colocando a sua energia e o seu investimento naquele caminho que vai trazer o resultado que você quer. É essa a diferença do planejamento para o não planejar. Vamos seguir mais um pouquinho. Você reuniu informações, você olhou para o seu negócio, você olhou para o seu mercado, você olhou para o seu cliente e você traçou o seu caminho e você está executando. E aí tem, no final deste caminho, tem a avaliação, tem a verificação se as ações que você, se as informações que você reuniu, que geraram ações que você executou ou está executando, deram o resultado que você queria. Porque tem outras coisas a partir daí, se as ações deram resultado ou não resultado, tema para um outro vídeo. Vamos ficar aqui no início desse planejamento e nas dicas que eu vou te dar hoje, para você fazer hoje, e depois sentir o resultado e, se possível, me dizer como é que foi, porque eu adoro saber que você está sentindo, está percebendo o resultado nessas informações, nesse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui. Então, o planejamento... sim, só voltando à avaliação, voltando para o exemplo da cozinha, quando você termina o seu prato e você experimenta, ou você está vendo ali como é que ele está, o aspecto dele, você está avaliando, você está verificando o resultado do seu planejamento e da sua execução. Quando você vai viajar, e se você está no caminho, você meio que está olhando o relógio, você está vendo, está levando tanto tempo, você está verificando se o seu plano, se você foi de carro, por exemplo, você calculou quanto tempo vai levar para chegar, você está verificando se a sua execução está indo de acordo com o seu plano. É isso. Vamos pensar de forma simples, não precisa ser complicado. E eu faço questão de simplificar, porque às vezes o complicado impede, o complicado paralisa. Então, vamos simplificar e fazer essas ações acontecerem. Então, tratando da sua empresa, é isso, começar com informações valiosas, muitas, a maioria delas você já tem, você vai buscar outras no mercado, conhecer seu concorrente, ou saber mais, ou saber o que está acontecendo com o seu concorrente, com o seu cliente, para saber o que fazer, olhando o que você tem, o que você oferece, executar e verificar. Vamos passo a passo aqui, que a gente vai sair daqui com um pequeno planejamento que você vai fazer hoje. Combinado? Bem, o que eu quero dizer para vocês, depois que eu expliquei agora o conceito, e com exemplos, e o conceito do planejamento para você planejar para vender, o que eu quero dizer para você? Não planejar, se você preferir, tá? Não se preparar para a sua rotina de empreendedora, de empreendedor, não vai trazer o resultado que você deseja. Não vai trazer. Como a gente quer uma venda que vai crescer e ficar com esse número alto, que é o que a gente quer, o planejamento, não planejar, não vai trazer esse resultado. Você pode já estar trabalhando sem planejamento, pode ser que você esteja, mas quer crescer em vendas? Vamos fazer esse passo a passo, porque ao contrário do que eu comentei há pouco, que pode parecer algo distante, ou pode parecer algo que vai sugar o seu tempo, que já é curto e tão valioso, é o contrário disso. Voltando para os exemplos, se você está planejando, se você quer fazer uma viagem, e você não se planeja, e, por exemplo, não faz uma revisão no carro, e acontece alguma coisa no meio do caminho, aí você vai perder seu tempo. Então, preparar-se não é perder tempo, muito pelo contrário. Você estar pronto para fazer acontecer o que você quer e saber contornar os problemas ou aqueles números que não vieram ou alguma coisa que sair do caminho. Se você não se planejar, não se preparar, vai ficar tudo um tiquinho mais difícil e, inclusive, seu tempo pode ser tomado
por um problema que se apresentou, ao invés de você colocar o seu problema para buscar o número que você quer. Faz toda a diferença. Então, por que que planejar para vender é uma oportunidade? Por que que o planejamento, sim, vai te levar para vendas? Porque você está trabalhando em cima de informações valiosas que você já tem, ou algumas que você vai buscar, e que vão te levar para a execução com base em informações, não em achismos, não em inseguranças, e com isso você vai buscar e avaliar. Enfim, é um caminho que você mesma, que você mesmo vai trilhar com base no que você já tem e vai buscar esse resultado. O planejamento vai te dizer aonde você vai colocar a sua energia. Olha só, nesse dia a dia tão corrido que a gente tem, não é fundamental saber aonde colocar a sua energia, seu investimento? Não é fundamental você saber priorizar? E o que é a prioridade? O resultado em vendas? Então, é isso que o planejamento vai te entregar. É você saber onde colocar a sua energia, se você está priorizando o crescimento em vendas. É isso. Eu poderia parar esse vídeo por aqui, eu espero, mas não vou parar. Eu poderia, porque eu acho que está bem defendida, né, a minha tese aqui, que sim, planejar leva para o crescimento em vendas. Mas eu não vou parar por aqui. Eu quero dar exemplos para vocês de planejamento para resultado, tá? Primeiro exemplo, eu gosto muito de dar, como eu sou empreendedora, como você também eu gosto muito de dar o exemplo da minha empresa, de que forma eu conduzi, por exemplo, na pandemia, quando se instalou, no fechamento do comércio. A minha empresa, ela é de serviços para varejo, e comércio e serviços do varejo. Bom, quando começou o ano passado, aquele ano complicado, e estava tudo pronto para o ano começar mesmo, março, o comércio fechou. E com o fechamento do comércio, os meus clientes, com quem eu já estava trabalhando, em alguns com quem eu estava com propostas prontas para trabalhar, recolheram as suas ações. Por quê? Porque o comércio fechou, como é que a gente faz? Então, eu me vi na mesma situação que você também provavelmente se viu. Tem alguns segmentos que acabaram não se beneficiando, porque foi uma situação que, enfim, não há como se beneficiar, mas enfim, teve alguns segmentos que se destacaram por N motivos, mas o meu não foi um desses. No começo, quando eu me vi nesta crise e vendo meus clientes se recolhendo, o que eu fiz? Eu planejei, eu pensei, eu reuni informações, eu vi de que forma eu poderia atuar ou mudar a minha atuação, me encaixando naquele contexto. E assim eu fiz. E aí foi um ano que eu tripliquei o valor dos meus serviços, porque eu encontrei um caminho, e inclusive tem a ver com o fato da gente estar aqui conversando. E isso aconteceu, eu planejei, mas veja, ao invés de sair fazendo, sair procurando, sair prospectando, não. Eu passei por essa etapa de olhar o que estava acontecendo, o que eu tinha de valor para entregar, né? O que eu faço, qual é o meu diferencial, e tantos outros aspectos que nos meus vídeos, se você acompanha, você sabe que eu trato. Se você não acompanha, passe a acompanhar, porque você vai ver como tudo se encaixa. A cada episódio do TVM, eu trago um tema, mas os temas se encaixam. E se você ficar comigo, você vai ter um pouquinho por dia para ir fazendo, executando e sentindo o resultado. Então, eu gosto de dar o meu exemplo sempre. Vou dar um outro exemplo, que é de uma empresa de serviços de tecnologia que me procurou já no final do ano passado, porque eles estavam no momento de expansão. Olha que maravilha, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, né? Empresas que, apesar dessa situação, estão no momento de expansão. Pois essa empresa me procurou, o Marcelo, me procurou e pediu justamente a minha prestação de serviços para a expansão. Por quê? Porque quando você está no ponto que antecede o crescimento, ou você que é empreendedor, naquele ponto que antecede a abertura da sua loja, ou o início da sua operação,
você precisa, sim, ter um certo planejamento, uma certa organização, tanto pelos aspectos práticos de você colocar, abrir a sua loja, montar o seu negócio, quanto para a sua performance. E assim foi feito esse serviço. E aí, o que acontece? Essa empresa que está em expansão, priorizou porque eu estou pronto para crescer, eu estou recebendo ofertas e oportunidades e propostas, mas aonde eu vou colocar a minha energia primeiro? Por exemplo, se você está passando por uma situação parecida, você vai colocar sua energia primeiro naquelas ações que você vai executar que são mais fáceis e que vão imediatamente te trazer alguma receita para te dar fôlego e recurso financeiro para uma segunda etapa. Esse tipo de análise que o planejamento faz, esse tipo de guia que o planejamento traz para você. Traz não, você traça esse caminho com base nos seus objetivos, nas informações que você tem. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês foi uma cliente que eu atendi o ano passado, também, a Carol, que tem uma marca de carnes premium, e ela se planejou para uma expansão. Por que se planejar? Porque quando você quer expandir ou abrir um novo ponto de venda, a outra cliente minha, a Glaucia, também estava se preparando para expandir, para abrir um novo ponto de venda. O que acontece? Você tem que, por exemplo, onde? Qual vai ser o local desse meu ponto de vendas? Para você escolher o local, você já tem que ter algumas informações do tipo, qual é o perfil do meu cliente? E esse meu cliente, ele está ali? Ele não está ali? Ele passa? É cômodo? É conveniente? Tem muitas informações que estão presentes no seu dia a dia. E se você é empreendedora, se você é empreendedor, você já percorreu pelo menos parte deste caminho do planejamento para você abrir a sua empresa ou começar o seu negócio. Com certeza, porque você precisava reunir essas informações, né? Mas se você não está super ainda familiarizado com o tema, você pode pensar, não sei fazer, eu não sei fazer isso, ou vai tomar muito meu tempo, e meu tempo é corrido, e eu não vou conseguir. Mas quero te dizer que isso não é verdade. Vamos fazer. O que você não pode é deixar de tentar. E como eu quero deixar aqui uma dica para você simplificada, você vai tentar não, conseguir, hoje mesmo, tá? Então, o que você não pode fazer, se você acha que você não sabe, que você não consegue, que a sua vida é muito corrida e que vai tomar um tempo que você não dispõe, não é verdade. Vou te dar aqui, vou te levar para um caminho que você vai pensar diferente, combinado? O que você não pode é deixar de tentar, é deixar de fazer, é deixar de olhar para o seu negócio, para a sua empresa, com esse carinho, sabendo que você precisa passar por essas etapas para chegar no resultado que você quer. É isso. Você não tem como ter um bolo feito em casa sem passar pela etapa do planejamento antes de cozinhar. A mesma coisa com a sua empresa. Você não vai ser muito mais difícil e vai levar talvez mais tempo e mais energia sua para conquistar um crescimento em vendas sem você passar por este caminho. E aí, começando a simplificar, trocar em miúdos e descomplicar para chegar nessa tarefa que eu quero passar para vocês, como é que a gente vai executar, como é que a gente vai aproveitar essa oportunidade ou usar esse atalho para aquela venda que você deseja. Basicamente, com esse exercício, com essa tarefa, essa dica que eu vou passar para vocês, a gente parte de reunir informações, estabelecer objetivos, trabalhar para atingir, executar e avaliar. 4 passos. 4 passos. Reunir informações, estabelecer objetivos, executar o que você está se propondo e avaliar. Pronto. Porque daí vem outros desdobramentos. Mas se você fizer isso, você já deu um salto enorme. Quer ver como? Bom, agora que ficou bem claro que eu mostrei o conceito para vocês, eu falei, mostrei como você já planeja no seu dia a dia,
Contei para vocês como é que é planejar para vender e o que está envolvido com exemplos e tudo mais. Vamos colocar a mão na massa? Vamos começar agora mesmo? Agora. Bem, se você não pegou aquele famoso caderninho que eu estou sempre falando, ou o bloco de notas no celular, se você não fez isso, agora, faz agora, porque eu quero que você faça isso agora, não deixe para depois, justamente porque a vida é corrida, e aí você vai esquecer, vai deixar para lá, e amanhã você vai ver outro vídeo meu, e vai explorar outro tema, que tudo bem, é preciso, é bom, quero que você faça isso, mas o de hoje, a tarefa de hoje, eu também quero que você faça, então, se você não pegou aquele famoso caderninho que eu sempre falo, ou bloco de notas no celular, não importa, o primeiro papel que tiver aí por perto, não tem problema, é agora. Vamos lá? Quero passar esse exercício para vocês, simples, para fazer hoje mesmo, e já sentir o resultado. Vamos lá? São 3 pontos, eu sempre gosto de quebrar os exercícios, as dicas e as tarefas, ponto a ponto, para você fazer. Primeiro ponto, estabeleça sim, uma coisa importante. Como eu estou descomplicando para você exercitar esta forma de atuar, vamos pensar em uma semana, tá? Uma semana de atividade para você. Porque você vai ver como é fácil e você vai querer fazer isso por mais tempo. E é isso que eu quero que você faça mesmo. Nós vamos começar por uma semana. Pensando daqui em uma semana, nos próximos 7 dias, estabeleça 3 objetivos que você quer alcançar, 3 objetivos para realizar, para alcançar esta semana, 3. E coloque uma data, combinado? Então, pode ser, bom, se você está, coisas simples como, estou precisando arrumar meu estoque, eu quero melhorar as minhas vendas de bebidas, se você tem um mercado, se você tem um restaurante, ou eu quero reconquistar 5 clientes. Veja, olhe para o seu dia a dia e escolha 3. Pode ser até que você fique tentado a colocar mais que 3, mas eu vou sugerir que você estabeleça 3 objetivos que você deseja alcançar esta semana, nos próximos 7 dias, e coloque uma data, porque talvez você consiga antes dos 7 dias, tá? Esse é o primeiro ponto. Para cada objetivo que você escreveu, cada um dos 3 objetivos que você escreveu para alcançar nos próximos 7 dias, então, importante, escolha objetivos que sejam viáveis dentro desses 7 dias, não fáceis, não sejam, se for muito facinho, não vai adiantar. Então, tem que ser viável, mas tem que ser um desafio para você também. Combinado? Então, vamos lá. Para cada um desses 3 objetivos que você escreveu, por favor, escreva ao lado que recursos você precisa para alcançar esses objetivos ou o que você precisa fazer para alcançar esses objetivos. Do lado. Exemplo, se você colocou como um objetivo arrumar o estoque que você está precisando, arrumar o estoque, que recursos você precisa? Você não precisa de nenhuma ferramenta, você precisa o seu tempo. Ou você precisa da ajuda de alguém. Então, o seu recurso é chamar alguém X, que já trabalha com você, e dedicar 1 hora para arrumar o estoque, ou 2 horas, enfim. Se você quer aumentar as suas vendas com bebidas nos próximos 7 dias, então, que recursos você vai precisar? Você vai precisar fazer uma comunicação avisando para o seu cliente que você está fazendo um combo especial de bebidas, ou você vai negociar com o seu fornecedor alguma coisa para fazer uma promoção das bebidas nesse tempo, ou se você tem um mercado, que tal colocar a bebida que você quer vender próximo de algum produto que combina com essa bebida, e as pessoas, quando forem procurar a carne, vão encontrar a cerveja ali pertinho e vão pensar em levar a cerveja, enfim, isso são providências, são recursos que você precisa para cada objetivo. Daqui a pouco eu vou recapitular os 3, tá? E o terceiro ponto dessa tarefa que eu estou te passando aqui, dessas dicas, é a seguinte:
Ao final de 7 dias, eu quero que você pegue esses 3 pontos que você escreveu e esses recursos, e ao final desses 7 dias, que você avalie como foi. Por enquanto, só isso. É claro que o caminho rende muito mais, mas eu quero que você exercite a mentalidade de estar fazendo um plano, estabelecendo objetivo e buscando, e avaliando, executando e avaliando. Combinado? Deixa eu recapitular aqui para vocês, porque eu quero muito mesmo que vocês façam isso e exercitem esse olhar. Primeiro ponto, estabeleça 3 objetivos que você quer alcançar nos próximos 7 dias. Segundo ponto, ao lado de cada objetivo, escreva que recursos você precisa, ou o que você precisa fazer para alcançar esses 3 objetivos. E o terceiro ponto, ao final dos 7 dias, avalie como foi a sua performance, qual foi o resultado em cada um desses objetivos. Faça isso, você vai ver como isso funciona e vai se encaixando, e você vai alcançar. E essa é uma forma de pensar que no começo, hoje, quando você parar para pensar, de verdade, não vai levar mais que 5 minutos, 10, para você escrever. Só que ao escrever, você já vai firmar um compromisso com você mesmo, de alcançar esses objetivos, porque tem muito deles que tem providências que você precisa tomar, você precisa fazer, ou delegar, não importa, mas vai partir de você. Então, não vai levar mais que 5, 10 minutos você escrever esses 3 pontos e começar a executar, para daqui a 7 dias olhar para essa listinha e falar, ó, aqui eu fiz, aqui eu não fiz, faltou alguma coisa, mas você vai ficar, no mínimo, isso vai te incomodar, eu já te adianto isso. Isso vai ficar te incomodando até você fazer. Olha só. Então, coloque esses objetivos voltados para aquilo que você realmente deseja alcançar. Vendas, por exemplo, estou dentro. É nisso que eu estou trabalhando aqui com vocês, para você conquistar esta venda, para você vender mais e vender melhor. Que tal? Vou fechar recapitulando o exercício de hoje. Tarefa do dia. Primeiro ponto, escreva 3 objetivos que você quer alcançar nos próximos 7 dias. Segundo ponto, ao lado de cada objetivo, escreva que recursos você precisa reunir ou o que você precisa fazer para alcançar esses objetivos, e faça. E o terceiro ponto, ao final dos 7 dias, avalie cada um dos pontos que você tinha se proposto e avalie o resultado, se você alcançou, se superou, se não, mas avalie esse resultado ao final de 7 dias. Essa é a tarefa do dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês. E fique por aqui, que nos meus vídeos tem sempre mais informações, mais conteúdos para você vender mais e melhor. Então, acompanhe o TVM, Tempo de Vender Mais e Melhor. É um pouco de tempo que você dedica, mas é por este objetivo, né? Que a gente quer, eu quero. Se você quiser, fica aí comigo, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê. Tchau, tchau.